Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ache morada em nossos corações, que o Teu nome seja glorificado e exaltado nesse lugar, que aonde estiver pensamento de pequenez, que aonde estiver pensamento de derrota, que aonde estiver pensamento de fraqueza, que caia por terra em nome de Jesus. Que nesse lugar possa ser inundado pelo poder de Deus, pela Tua ousadia e pela Tua coragem. Esse lugar pertence ao Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento e os nossos corações para entender a grandeza do Teu poder. Pai, em nome de Jesus, que aonde existia derrota, que nessa noite o Senhor possa transformar em vitória. Que aonde
onde existia derrota, que onde existe um pensamento de mediocridade, que nessa noite o Senhor possa transformar, possa mudar e possa permanecer um pensamento vitorioso, um pensamento de vitória, um pensamento de guerreiro, um pensamento de coragem. Espírito Santo, esse lugar é teu, o Senhor tem liberdade nesse lugar, enche esse lugar com a tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos e glorificamos o teu nome, que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o teu Espírito Santo esteja falando através da vida do teu servo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem é uma pergunta. E é a pergunta que eu faço para vocês. É o tema dessa mensagem. Existe alguma chance de vitória? Eu faço essa pergunta para você. Essa pergunta retórica, você não precisa responder, mas para si mesmo, reflita sobre isso. Existe alguma chance de vitória? Talvez quando nós estamos num ambiente de fé como esse, nós até pensamos positivamente. Nós até, levados pela emoção, nós até confirmamos, repetimos algumas palavras, mas isso não é o suficiente, queridos. Você precisa ter fé verdadeiramente, porque o Senhor não se move apenas pelas suas necessidades, mas o Senhor se move pela sua fé. Você tem que acreditar, e isso tem que ser uma prática contínua. Não tem que ser algo que você fala hoje, que você fala aqui nesse lugar, e que você sai pelaquela porta e deixa de acreditar. Mas você tem que viver, que praticar. E a pergunta nessa noite é: existe alguma chance de vitória? Queridos, eu queria começar falando uma triste realidade de muitas pessoas. Em primeiro lugar, muitos problemas que você está enfrentando são problemas desnecessários. Existem problemas, dificuldades, desafios que talvez sejam provações do Senhor na sua vida. Mas na maioria das vezes, os problemas que nós enfrentamos, os desafios que nós enfrentamos, são problemas e desafios desnecessários. Por quê, pastor? Porque são problemas originados por nós mesmos. São decisões erradas que nós tomamos, são escolhas erradas que nós fazemos, e nós tínhamos a oportunidade de fazer diferente, mas escolhemos fazer da maneira errada, e muitas vezes esse problema leva anos e anos na sua vida, e você fica se perguntando: mas por que eu estou passando por isso? Mas por que eu estou enfrentando essa dificuldade que está me consumindo? E muitas vezes foi um problema desnecessário, gerado por você mesmo, por decisões erradas que você tomou. E é difícil às vezes nós reconhecermos isso, porque é fácil transferir as responsabilidades e dizer: a culpa é de fulano, é de ciclano, a culpa é do Senhor que me abandonou e me deixou nessa situação. Não, queridos, olha só o texto, no versículo 1 e 2, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eles estavam naquela situação por algo que eles tinham plantado. Eles estavam passando pelaquela situação deprimente, porque eles criaram aquela situação. Porque Deus havia orientado eles: não adorem os outros
façam isso, não façam aquilo, mas o povo escolheu fazer. E muitas vezes a gente tem que entender isso, queridos. Muitas vezes é problemas e circunstâncias que nós estamos enfrentando que foi originado por nós mesmos. E o texto continua, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. O povo escolhido de Deus, queridos, foi tomado pelos midianitas. Eles fizeram o que quiseram com o povo de Israel. Eles humilharam o povo de Israel. Eles plantavam e chegavam os midianitas e acabavam com tudo. Eles tinham seus animais, os midianitas passavam e matavam todos os animais, devastava tudo, não sobrava nada. E no versículo 6, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Queridos, glória a Deus. Glória a Deus, porque lá na palavra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo pelas nossas falhas, mesmo pelos nossos erros, pelas nossas dificuldades, pelas nossas tomadas de decisão erradas. Mas quando nós clamamos, Senhor, nos ajuda, Senhor, vem em meu socorro, Ele está ali para te socorrer, Ele está ali para te dar a vitória e para te dizer que existe sim uma chance de vitória. Existe sim uma chance de vitória. Queridos, hoje você vai sair daqui com a sua vitória. Hoje Ele está aqui atendendo o teu pedido de socorro. Talvez você tenha clamado pelas madrugadas, à noite na tua casa, e dizendo: Senhor, eu não aguento mais, vem em meu socorro, Senhor, me ajuda, tá difícil, eu não consigo mais, eu vou desistir. E nessa noite Ele olha para você e te diz: existe sim uma chance de vitória, existe sim, existe. E é nessa noite que Ele vai entregar a tua vitória, é nessa noite. Queridos, Deus escolhe pessoas para fazer a diferença e para mudar a realidade de muitas pessoas. Deus escolhe pessoas. Deus escolhe pessoas no meio do povo, queridos. Ele olhou para Gideão e a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ai, o Senhor te fala nessa noite: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você. Aleluia! Ele está aqui, queridos.
Existe uma chance de vitória. Eu queria que você fosse boca de Deus nessa noite. E que você olhasse para alguém que está do seu lado. E você falasse, queridos, você vai ser boca de Deus na vida dessa pessoa. Você vai olhar para ela e dizer assim: existe uma chance de vitória sim. Existe uma chance de vitória sim. Existe, queridos. Não é essa pessoa que está falando, mas é o próprio Deus que está falando para você. É o próprio Deus. É o próprio Deus que está falando agora. Oh, aleluia! Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, existe uma chance de vitória sim. E eu vou lhe provar aqui na palavra de Deus. Queridos, o Senhor escolheu Gideão. Ele levantou aquele homem em meio ao povo de Israel. Gideão duvidou, se colocou como o menor do povo de Manassés, como o menor da sua família. Mas Deus gosta de surpreender, queridos. Deus gosta de surpreender. Ele gosta de agir no momento quando nós olhamos as circunstâncias e não enxergamos mais uma mínima possibilidade de vitória. E foi assim com Gideão. Deus deu algumas estratégias para Gideão. Queridos, o exército dos midianitas, a Bíblia diz que o povo olhava e não era impossível contar. Alguns teólogos arriscam dizer que era cerca de 135 mil homens, o exército dos midianitas. E aí Deus levanta Gideão, pede para que ele convoque o povo. Gideão reúne os povos na proximidade de Israel. E ele consegue reunir 32 mil homens. 32 mil para 135 mil é uma diferença muito grande. Mas eles poderiam olhar e dizer: a gente tem chance, a gente consegue. Cada um de nós vai lá, mata uns 4 ou 5 e a gente consegue vencer essa batalha. Mas aí o Senhor olha para eles e disse assim: não. Vocês podem vencer e podem se orgulhar e acharem que vocês venceram com a força do próprio braço. Vai lá, Gideão. Fala para eles. Pergunta para eles, os que estão com medo da batalha, podem tirar esses. De 32 mil, 22 mil disseram que estavam com medo. Deus falou para Gideão: pode dispensar esses. Pode mandar embora. Eu acredito que os 10 mil ficaram pensando assim: meu Deus, Gideão, por favor, eu não estava com medo, mas agora eu fiquei. Conjecturando, queridos. Mas eu também acredito que Gideão olhou para eles e disse para eles: essa batalha não é nossa, mas a batalha é do Senhor. E é Ele quem está nos enviando. É Ele quem está nos enviando. Essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Essa luta que você está enfrentando agora, ela não é mais sua, mas essa luta agora é do Senhor. Entregue nas mãos dEle, porque é Ele quem garante a tua vitória. É Ele quem garante a tua vitória.
Queridos, Deus não satisfeito ainda, Ele falou para Gideão: Gideão, ainda tem gente demais nesse povo. Você vai à beira do rio, à beira do lago. Quando eles forem tomar água, os que pegarem a água com a mão e levar até a boca, é esses os homens que você vai escolher. Queridos, de 10 mil, 300 homens se ajoelharam, pegaram a água com a mão e levaram até a boca. 300. Eu fiquei me perguntando, mas Senhor, que escolha estranha, né? E o Senhor me trouxe um discernimento. Os que se ajoelhavam, pegavam a água com a mão e levavam até a boca, eram os homens que eram vigilantes. Eram homens que não se distraíam por qualquer coisa, mas eram homens que estavam atentos a um ambiente de batalha. Queridos, você tem que estar atento. Você tem que estar vigilante. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem muita gente que quando alcança, quando resolve o problema, deixa de ser vigilante. Para de orar, para de ler a Bíblia e deixa de vir na igreja. Por quê? Porque já resolveu o seu problema. Já conseguiu a sua vitória. Mas tem aqueles que estão vigilantes a todo momento. E esses eram 300 homens. 300 homens. Queridos, Deus deu 3 estratégias para Gideão. A primeira, destruir os altares errados. Preste atenção. Deus falou: destrua os altares que os seus antepassados idolatraram. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Queridos, muitas vezes para Deus te entregar a vitória, você precisa derrubar altares à sua vida. Você precisa largar, abrir mão de coisas que têm te impedido, que têm feito você permanecer no mesmo problema. E você gira em círculos e cai no mesmo problema. Você gira e continua na mesma coisa, no mesmo problema, na mesma dificuldade. São altares que você precisa derrubar e se livrar da sua vida, para que Deus tenha liberdade de operar a vitória sobre você. A segunda estratégia que Deus fez para Gideão: dependa completamente do Senhor. Juízes capítulo 7, versículo 2, diz assim: e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Queridos, muitas vezes Deus permite que você fique no limite, para que Ele entre com a provisão, porque só assim você vai olhar para Ele e dizer: realmente foi o Senhor,
Não foi pela força do meu braço, mas foi o Senhor. A terceira estratégia que Deus deu para Gideão: obedeça às orientações de Deus. Obedeça às minhas orientações. Juízes 7, capítulo 7, versículo 9, diz assim: naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Deus deu a orientação, querido, era 300 homens contra 135.000 homens. E eles pegaram vasos de barro vazios, e eles pegaram as trombetas. Com uma mão eles seguravam as trombetas, com a outra mão eles seguravam os vasos, e eles cercaram o vale dos midianitas. E eles começaram a tocar a trombeta e quebravam os vasos, queridos. Foi um pânico total entre os midianitas. E eles começaram a fugir. Eles começaram a lutar um contra os outros, porque o Senhor os confundiu. Para nós encerrarmos, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Em Juízes capítulo 7, versículo 17. Nós já vamos encerrar. Juízes 7, 17. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam, eles dividiram em 3 grupos de 100 homens. Chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Hoje o Senhor te entrega a tua vitória. Hoje o Senhor te entrega a tua vitória. Não importa as circunstâncias, não importa. Você pode pensar que já está perdido, mas nessa noite o Senhor te levanta e te diz que a vitória é tua.